que nós acabamos de ler, em Jó, capítulo 8, são palavras de um amigo de Jó, um homem por nome de Bildade. Eu acho interessante o que Bildade fala acerca de Deus. Aquilo que ele fala a respeito de Deus. É interessante porque se eu perguntar para cada um aqui, nesta noite, nesse culto, se eu perguntar para cada um, inclusive se eu for lá na salinha das crianças e perguntar para cada criança também, fazer a mesma pergunta: o que é Deus para você? O que Deus é para você? O que Deus te representa? Eu tenho certeza que cada um vai falar uma coisa diferente. Pode ser que em alguns pontos da nossa redação falaremos coisas parecidas, mas é impossível nós falarmos as mesmas coisas. Porque para Deus, ou melhor, para nós, Deus, ele se revela, para cada indivíduo, ele se revela de uma maneira diferente. Ele se deixa conhecer de uma maneira diferente. Eu gosto dessa expressão. Deus, ele se deixa conhecer, ele se mostra para nós. E Bildade fala algo acerca de Deus que eu acho muito interessante. Porque Bildade fala nesse texto acerca da justiça de Deus. E quando ele fala acerca da justiça de Deus, ele vai falar que nós temos o livre-arbítrio de escolher. Ele não vai usar essas palavras que eu estou falando, ele vai usar outras palavras, mas ele vai dizer que nós podemos escolher os nossos caminhos. Nós escolhemos, nós tomamos decisões, nós pensamos, nós calculamos. A diferença nossa para os animais que agem por instinto, nós agimos de uma maneira racional. Apesar que às vezes parece que algumas pessoas elas agem de forma irracional, né? Mas nós temos a condição de escolha. E o que o Bildade vai falar nesse texto é que se eu escolho o que é perverso, se eu faço a escolha daquilo que não agrada a Deus, eu preciso estar pronto para colher os frutos das minhas ações, das minhas transgressões. Quem está entendendo, diga amém. Amém, queridos? Isso aqui é uma coisa que a gente não ouve muito. Nós não ouvimos muito nas igrejas. Nós não ouvimos muito. Nós ouvimos muitas coisas acerca de Deus, daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus faz, né? Das coisas maravilhosas que Deus pode fazer. Eu sou totalmente favorável a falar isso. Mas é importante também nós falarmos para a igreja que as nossas escolhas, que as nossas decisões, que aquilo que nós hoje escolhemos para nós, daquilo que desagrada a Deus, nós devemos colher as consequências disso. E é justamente o que Bildade fala. Bildade ele vai dizer que parte do sofrimento do homem é por causa das suas escolhas. Eu acabo concordando com Bildade. Você sabe que nós sofremos, nós passamos por situações que Deus prova. Deus permite nós passarmos por situações. Deus prova a nossa fé. Mas tem muitos problemas que, sinceramente, nós não precisaríamos estar passando. Parece que nós temos a capacidade de ir atrás de problemas. Nós criamos problemas, a verdade é essa. A grande verdade é essa. Criamos problemas, ou pela ansiedade, ou porque estamos num dia difícil e resolvemos agir por impulso, e depois nós saímos recolhendo os cacos das nossas ações, né? Então o que Bildade vai falar é isso, que a transgressão do homem levará ele para o sofrimento. Por que Bildade falava isso? Porque na mente de Bildade, Jó estava sofrendo por causa das suas transgressões. Para a Bildade, a luta de Jó, tudo que ele passou, que eu tenho pregado desde o começo desse mês, tudo que Jó passou era por causa das suas transgressões.
Só que nós sabemos que na verdade o que aconteceu com Jó foi uma aprovação de Deus. Pode ser que hoje você também esteja sendo provado por Deus. Só que não se preocupe, porque o mesmo Deus que olhou para Jó, Ele está olhando para mim e para você nessa noite, amém? Você pode aplaudir e glorificar ao Senhor bem forte, aleluia! Amém, queridos? Daí Bildade, ele coloca um ponto nessa sua afirmação, e ele vai falar uma segunda afirmação, que já está no versículo 5. Ele vai falar assim, que se de madrugada, mas se de madrugada você buscar a Deus, e ele vai chamar Deus de Todo-Poderoso. Quem gosta dessa expressão, Deus Todo-Poderoso, diga amém. Deus, Ele é Todo-Poderoso. Se de madrugada nós buscarmos a Deus, Ele é o Todo-Poderoso, se a gente pedir para Ele a misericórdia dEle, e se o nosso coração for puro, se o nosso coração for reto, logo esse Deus Todo-Poderoso, Ele vai despertar, Ele vai ouvir o nosso clamor, Ele vai restaurar a morada da tua justiça. Sabe o que Bildade está dizendo? Que independente daquilo que nós fizemos ontem, ou talvez hoje, que se eu parar por um instante e buscar a Deus, que se eu parar de agir por impulso, se eu parar de tomar atitudes precipitadas, se eu parar de fazer aquilo que não agrada a Deus, de começar a me posicionar e buscar ao Senhor. Em toda a Bíblia, quando você lê Deus usando um profeta para falar de um juízo, todas as vezes que Deus levantou um profeta sobre a nação para falar de um juízo, para falar de uma palavra dura, de uma consequência, Deus também sempre usou esse profeta para dizer: mas se nós buscarmos a Deus, Ele é poderoso para ter misericórdia, se compadecer de nós e restaurar a nossa vida. Eu não acredito em profecia dura, eu não acredito em profecia que fala do juízo, mas não fala de um Deus de misericórdia. Eu não acredito de um Deus que é duro para trazer a consequência, mas também não é um Deus misericordioso para curar e para restaurar aquele que busca, aquele que pede. Por isso a Bíblia diz em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, que se esse povo que chama pelo nome do Senhor se humilhar e orar e buscar a tua face, Ele é poderoso para curar, para restaurar e para escrever uma nova história na vida deste povo. Eu e você fazemos parte desse povo. Quantos podem glorificar e aplaudir o Senhor nessa noite? Você pode aplaudir a Deus, meu amigo? Consegue dar glória a Deus aí? Não acredite em profecia dura que não traga ao mesmo tempo a condição de nós buscarmos a Deus e buscarmos o arrependimento. Quem está entendendo? Diga amém. Eu acredito em profecia dura, sim, lógico, eu acredito, isso é bíblico, mas sempre tem uma esperança para nós. É o que Bildade fala. Bildade fala assim: Jó, eu não sei o que você fez, mas olha, se você de madrugada, se você se despertar pela madrugada e você começar a buscar a Deus, Deus ele vai te ouvir, Ele vai restaurar a sua vida. Quer sair entendendo? Diga amém. Amém. De que Bildade está falando aqui, irmãos? Vamos deixar um negócio mais raso ainda. O que Bildade está falando? Que se eu me posiciono na presença de Deus, Deus é poderoso para me restaurar. Quem entendeu? Diga amém. Tem segredo isso? Não tem. E como que é esse posicionamento, pastor? Sabe como é que é? Bildade vai dizer o seguinte: que se nós nos mostrarmos puro
e reto. Puro e reto. Sabe do que humildade está se referindo? Das intenções do nosso coração. Quem entendeu, diga amém. Se o meu coração for puro e reto na presença de Deus, ninguém conhece o teu coração. Ninguém pode te julgar, porque ninguém conhece o teu coração. Ninguém sabe daquilo que acontece aí dentro de você. Nós não podemos julgar ninguém, queridos. Sabia disso? Não julgue ninguém. Quando você está julgando alguém, sabe o que você está dizendo? Eu posso ser juiz, eu posso julgar essa pessoa. É isso que nós dizemos. E humildade, ele está dizendo: Jó, eu não sei o que você fez, mas se você se posicionar perante Deus e começar a agir de uma maneira pura e começar a ser reto, é fácil ser reto? É fácil fazer o certo? Não é fácil, porque na verdade nós temos a tendência a fazer o que não é reto. Sabe por que algumas coisas não dão certo na nossa vida? Porque as intenções não são corretas, não são verdadeiras. Então humildade dá esse chacoalhão em Jó, porque na verdade a humildade acreditava que Jó não era sincero, mas Jó, ele era um homem sincero perante Deus. Ele vai falar uma terceira afirmação, que na verdade é uma profecia de Deus. Eu quero liberar essa profecia da tua vida. Quem está pronto para ouvir, diga amém. 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 Olha qual foi a profecia que Deus deu a Jó pela vida do seu amigo Bildade. Versículo 7. Pega a sua Bíblia. O teu princípio ou o teu começo, na verdade, terá sido, o que ele diz aí? Terá sido pequeno. Mas o teu último estado, ou seja, onde você chegará, crescerá em extremo. Eu creio, Deus. Você pode dizer amém por isso? Amém. Vamos profetizar no vizinho? Vamos profetizar em quem está ao nosso lado? Olha para essa pessoa e diga: o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado, crescerá em extremo. Quem crê nisso, aplauda o Senhor, glorifica a Deus. Só quem crê que esta palavra é verdadeira. Só quem crê que esta palavra é verdadeira, adore o Senhor essa noite. Tem um princípio. O que é princípio? Princípio é começo. Bildade vai falar da maneira de Deus agir. Ele vai dizer que o princípio é pequeno, mas o final será grande em extremo. Sabe o que Bildade está falando acerca de Deus? Que Deus é um Deus que Ele não faz tudo de uma vez. Dê essa notícia para o teu irmão. Diga para ele: Deus não faz tudo de uma vez. Amém. Queridos, eu já tenho falado isso em alguns cultos. Deus, Ele faz de maneira gradativa. Ele vai te preparando. Ele vai trazendo um crescimento para a tua vida. Algumas pessoas, é bem verdade, que o crescimento acontece mais rápido. Outras pessoas um pouco mais devagar. Mas Deus é o mesmo Deus. O que Ele está dizendo é que as coisas de Deus, elas não acontecem de forma atropelada. Deus não sai atropelando as coisas. Deus não sai fazendo as coisas sem uma ordem. Ele vai fazendo de forma gradativa. Esse texto está falando de crescimento. Aleluia. Você crê que essa palavra é para você? Diga amém. Eu não sei qual área da sua vida, eu não sei por qual área você tem orado para Deus fazer isso, mas esse texto fala de crescimento. Eu me recordo de uma reportagem que assisti uma vez, há muitos anos atrás. E me recordo que era uma reportagem que falava sobre o Rio Amazonas. Já ouviu falar do Rio Amazonas, né? E o Rio Amazonas é o maior reservatório de água potável
de água doce do mundo. E a fonte de onde nasce o rio Amazonas, eu já tive a experiência de passar em cima do rio Amazonas. Quando você vê o rio Amazonas, a impressão que você tem é que você está passando em cima do mar, de tão imenso. E quando eu vi a reportagem mostrando a fonte do rio Amazonas, eu falei, não é possível que um rio daquele tamanho nasce um buraco na pedra pequenininho. E aquela água vai saindo, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e ela se torna aquele rio gigantesco. Mas tudo começa lá atrás, e começa de forma simples, e começa ali, parece que sem força, e de repente aquilo começa a criar uma proporção, e vai crescendo, e se torna um grande rio Amazonas. Deus é fiel. Sabe qual é a impressão que nós temos às vezes? Nós temos a impressão que na nossa vida as coisas não estão acontecendo. Nós temos a impressão que às vezes as coisas estão devagar na nossa vida. Parece que nada acontece, parece que nada muda. Só que Deus nessa noite, Ele manda te dizer isso, que isso é um processo dele na tua vida. Esse processo é de crescimento. Aos poucos Deus vai começar a crescer, aos poucos Deus vai começar a acrescentar. E quando menos você esperar, você estará vivendo a grande promessa do Senhor na tua vida. Que recebe esta palavra, aplauda e exalte o Senhor bem forte, aleluia. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor mais forte? Amém, queridos? Ou seja, é preciso ter, sabe qual é a palavra? Paciência para o agir de Deus acontecer na tua vida. Diga para a pessoa do teu lado, é preciso ter paciência. Amém? Você tem orado por alguém? Tenha paciência. Você tem orado por uma causa na sua vida? Não ache que Deus vai atropelar. Tenha paciência e espere Deus agir. Você tem orado para Deus trazer algo para você? Sabe por que Deus não trouxe ainda? Porque ainda não é a hora dele trazer. Glória a Deus. Amém? Então, o que Bildade falou para Jó foi o seguinte: Jó, o que Deus fará lá na frente vai te surpreender. É isso. O que Deus já está preparando lá na frente, você ficará surpreso. É a mesma situação que Deus manda eu profetizar na tua vida hoje. Eu não sei por qual situação você está orando hoje. Não sei se é por uma pessoa que você ora. Eu não sei se é pelo teu casamento que você está orando. Eu não sei se você está orando por uma porta de emprego na tua vida que parece que nunca abre. Não sei se você está orando por uma situação mudar na tua vida, para Deus te ajudar a superar algo. Não se preocupe, porque Deus está agindo, e o que Ele fará lá na frente te deixará surpreso, diz o Senhor para você nesta noite. Quem crê nisso, glorifique e adore a Deus nessa noite bem forte, aleluia. Amém, queridos? Tenha paciência para aguardar o tempo de Deus na tua vida. Quem entendeu, diga amém. Então Jó, ele passa todo o seu livro. Nós não sabemos quanto tempo durou a luta dele, né? Mas ele passa toda a sua luta com essa expectativa. Qual a expectativa? Que o princípio está sendo difícil, pequeno, só que lá na frente ele vai olhar e vai dizer: valeu a pena. Amém? Você vê uma árvore hoje gigante. Você vê uma árvore gigante. Teve um dia que ela foi uma semente. Você vê uma igreja grande. Um dia essa igreja foi pequena. Você vê uma empresa grande, mas um dia ela foi uma empresa pequena. Nada vai nascer grande, vai crescer, e esse crescimento virá se eu tiver paciência de aguardar o tempo de Deus na minha vida. Tudo aquilo que
que é grandioso, tudo aquilo que é bonito, tudo aquilo que desperta o interesse das pessoas, deu muito trabalho. Nada foi fácil. Nós buscamos facilidade em tudo na vida, mas nas coisas de Deus não existe facilidade. Atalhos. Deus não vai facilitar porque eu sou melhor. Porque na Bíblia fala de um povo eleito, de um povo escolhido, e mesmo assim esse povo, para conquistar a terra, eles tiveram que lutar, e muitos morreram nessa luta. E muitos morreram. Ou seja, as promessas do Senhor de crescimento, elas não estão cercadas de facilidades, elas estão cercadas de muralhas, de lutas, que para eu derrubar, para eu vencer, terei que ter paciência, terei que buscar a Deus, terei que perseverar. Eu não quero que você desista de orar por esta causa. Eu não quero que você desista de buscar. Se eu não quero, imagine Deus. Eu imagino que Jó, nos momentos que ele via, que ele sentia aquela dor, aquela luta, no momento que ele olhava para a vida dele e via tudo destruído, e ele pensava em parar. Eu imagino que Deus falava no coração dele, dizendo: filho, não pare, porque a tua bênção está chegando. Não pare, porque vai valer a pena. Nessa noite, levanta a sua mão direita para o céu. Deus está dizendo para você hoje: filha, não pare, filha. Deus está dizendo: filho, não pare, porque a minha bênção, ela está chegando na tua vida, diz o Senhor para você nesta noite. Quantos podem glorificar e aplaudir ao Senhor em voz? Feche os teus olhos só por um instante, só por um minuto. Aplaude o Senhor, só por um instante glorifica a Deus. Diga: Senhor, eu recebo esta palavra. Diga: Senhor, eu tomo posse desta palavra em nome de Jesus. Aleluia. Lá na frente, ele viveu restauração e cura do Senhor sobre ele. O que ele perdeu, o Senhor trouxe em dobro. Essa palavra é para você. Deus também mudará a tua sorte. O que você perdeu, que você foi roubado, Deus acrescentará na tua vida, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Quem recebe, diga amém. Amém? Como que começa o argumento de humildade? Falando da transgressão, palavra dura da transgressão, da consequência, mas depois ele fala: mas se nós buscarmos, Deus, ele é poderoso para curar e para restaurar a nossa vida. Hoje tem restauração para nós aqui, amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé nessa noite. Eu convido você nesse momento a fechar os teus olhos e fazer uma oração comigo nessa noite. Talvez hoje você entrou aqui, dizendo: será que Deus ele ainda me ouve? Será que Deus ainda está me vendo? Ele está te vendo. Hoje já foi declarado aqui através do louvor que Deus ele vai restaurar e vai trazer vida onde está morto. E eu quero crer e profetizar que essa palavra vai se cumprir na tua vida. Vamos orar, queridos. Feche os teus olhos.